Olá, professores. Eu sou Edilane, eu sou coordenadora da Educação Especial e vim hoje aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a educação especial. A gente sabe que nas nossas escolas, distribuída no total das nossas escolas, nós temos 2.000 alunos e com certeza eles devem estar sentados aí na frente de vocês, né, quando está tendo aula. Algum deles deve estar por ali, né? Então a gente vai conversar hoje um pouquinho para a gente entender como é que essas crianças pensam e de que forma que a gente pode efetivamente estar ajudando e contribuindo para o aprendizado deles. Os nossos alunos da educação especial, né, eles fazem parte de um público inclusivo. Então vamos fazer uma reflexão acerca do que é educação inclusiva. Né? Essa é a palavra de ordem, a gente ouve muito essas duas palavrinhas, né? Educação inclusiva. E o que será que é realmente educação inclusiva? Vocês já pararam para pensar? Bom, em que a gente deve pensar quando a gente pensa na educação inclusiva? O que seria educação inclusiva? O que passa pela minha cabeça que é uma educação inclusiva? E para a gente saber sobre a educação inclusiva, a gente precisa conhecer os alunos que estão lá na sala de aula, que nós vamos ver que são... Aí eu trago para vocês uma tela que fala sobre o que é educação inclusiva. A educação inclusiva é um termo contemporâneo, né? Usado para garantir o direito a todos. Então, quando a gente fala de educação inclusiva, nós não estamos falando só de um público que é o público que tem deficiência. Nós estamos falando de um público que está incluído na escola. Incluído são todos, né? São os alunos que aprendem com mais facilidade, são os alunos que têm dificuldade de aprendizagem, são os alunos que têm famílias em grau de vulnerabilidade, que acabam agravando, comprometendo o aprendizado deles. São os surdos, são os negros, são os quilombolas, são os indígenas. Então, educação inclusiva, quando a gente fala esse termo de educação inclusiva, nós estamos falando de todos esses alunos. Temos aqui em Campinas uma quantidade bastante grande de refugiados, que também são incluídos nas nossas escolas, e também precisam ser atendidos. Então, educação inclusiva é para todos, né? E é esse modelo de escola que a gente sonha. Eu tenho certeza que cada um de vocês aí em casa pensa, né? Que esse é o modelo ideal, onde não existam as diferenças e que a gente possa ter subsídios para atender esses alunos da melhor forma possível. Dentro desse modelo de educação inclusiva, a gente tem esse aluno que você pensou, que é o aluno da educação especial. O aluno da educação especial é aquele que está sendo visto por uma resolução, né? Que são os deficientes, os alunos com transtorno do espectro autista e os alunos com altas habilidades e superdotação. Os demais alunos, né, alunos com TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os alunos com descalculia, com dislexia, com dislalia, com TOD, esses alunos, uma parte deles é dificuldade de aprendizagem e a outra parte dos alunos são os transtornos psiquiátricos, os transtornos emocionais, né? Muitos dos nossos alunos fazem uso até de medicação, é por isso que às vezes eles ficam muito sonolentos,
porque eles precisam do componente químico para poder se estabilizar e aprender, tá? Mas eles não fazem parte do público-alvo da educação especial, porque eles não estão nesse leque de deficiência, tá? Nem do espectro autista e nem das altas habilidades. Vale a pena a gente vigiar um pouquinho os alunos com altas habilidades, que eles devem estar aí dentro da sala de aula dando sérios problemas de comportamento, né? Porque é muito mais difícil trabalhar com alunos com altas habilidades, porque a gente tem que propor para ele um currículo adaptado também, mas para superar aquilo que os outros já sabem. Vamos lá. Para a gente conhecer o nosso aluno, quando a gente recebe o diário de classe junto com aquela lista da sede, né, que a secretaria entrega nas mãos da gente, o que é que eu preciso para conhecer meus alunos, né? Primeiro eu vou ver se é aquele aluno que todo mundo falava dele o ano passado, depois eu vou ver irmãos, eu já dei aula para esse irmão, para o irmão dele, né? Mas tem uma coluninha do lado direito que traz a deficiência dos alunos. Então, quando o aluno chega novo na escola, ou quando o aluno, você é novo na escola, ainda não sabe, ou ainda um aluno que você não tem certeza se aquele código que está ali do lado, que deficiência é, eu oriento vocês procurarem o coordenador, a equipe gestora ou até a secretaria da escola para ver se esse aluno realmente condiz o laudo que ele tem com a deficiência e se ele tem o laudo, né? Então, os coordenadores, eles são orientados a procurar a família desses alunos que aparecem alguma deficiência e no prontuário deles não consta a deficiência, que eles procurem a família para a constatação daquela deficiência, não só num sistema, né? Porque ali o sistema é só uma proforma para garantir o direito deles, né? Para a gente conhecer um pouco, muito pouco, da necessidade que ele tem, né? Mas se os alunos tiverem as deficiências, eles têm garantido os direitos deles, e nós vamos dar uma olhadinha, porque cada deficiência tem uma necessidade diferente, né? Não porque está lá na sede que ele é surdo, ou que ele tem baixa visão, ou que ele é deficiente intelectual, ou que ele tem o autismo, que esse aluno precise genericamente de adaptação curricular. A gente vai olhar para isso, para essas necessidades, e pensar naquele aluno que está lá em casa agora, né? Fazendo as nossas adaptações, né? Porque a gente está propondo aí para os nossos alunos as adaptações curriculares, que vocês devem ter ouvido bastante isso. Eu venho falar um pouquinho para a gente desmistificar um pouco o medo que vocês têm da adaptação curricular, que é muito mais simples do que vocês imaginam, bom? Então, vamos lá. O aluno com deficiência auditiva, ele pode ter uma perda profunda, não ouvir nada, ou ele pode ter uma perda auditiva. O que faz um aluno ser surdo ou não é a identidade que ele assume. O aluno pode ser surdo profundo, não ouvir nada, mas ele não ter a identidade surda. A família, desde pequenininho, faz toda a investigação, investe
na oralização desse aluno. Então, ele passa a fazer leitura labial, né? E ele fala, né? Com um pouco de dificuldade, mas ele fala. A família não quis e ele também não demonstrou interesse em aprender a Libras, né? Que é a língua 1 do surdo. Então, esse aluno, ele é um deficiente intelectual e não é surdo. O que a gente faz com esse aluno? A gente precisa fazer algumas adaptações com ele, né? Por quê? Porque ele não ouve, né? Então, é adequado que ele fique sentado na frente, próximo ao professor, que o professor fale de frente para ele, mais pausadamente, quando tem um aluno nessas condições, até, né, no caso aí do aluno com perda auditiva, né, ele precisa estar muito ligado àquilo que o professor está falando, ele perde foco com muita facilidade. Então, é adequado que ele esteja sentado na frente, tá bom? E nós temos os surdos. O surdo é aquele que, mesmo tendo uma perda moderada, ele não é um surdo profundo, ele ouve alguma coisa, só que ele, junto com a família dele, desde pequenos também, as famílias querem que ele aprenda Libras, que ele se comunique através da língua de sinais, da língua 1 do surdo. Então, a família investe no aprendizado de Libras, esse aluno passa a se comunicar por Libras. Qual é a garantia de direito desse aluno? Ele tem direito a um professor interlocutor, né, de Libras. Nós temos 11 professores interlocutores na nossa diretoria. E esses professores precisam muito do apoio de vocês, né? Ele não é um professor, uma pessoa que está ali só traduzindo Libras. Ele precisa do apoio de vocês para que ele faça com qualidade aquilo que é o trabalho dele, né? Então, duas coisas que a gente precisa falar. O aluno surdo que tenha o intérprete de Libras, ele é aluno do professor da rede regular. Ele não é aluno do professor interlocutor. Ele precisa, sim, que o professor da classe, regente da classe, que olhe com muita delicadeza para esse aluno e veja o que é que ele precisa, né? Dentro daqueles anexos que falam do anexo 3, anexo 3, anexo 3, anexo 3, não precisa, não está na legislação que o aluno surdo precise de adaptação curricular, né? O anexo 3, aliás, do surdo é um plano de atendimento da sala de recursos, então não tem nada a ver com aquele outro anexo 3, que é de adaptação curricular, tá? Esse aluno precisa ser olhado com muito carinho pelo professor, porque os nossos alunos surdos e os nossos alunos deficientes visuais, para eu ser mais breve depois, eles trazem na sua vida escolar uma defasagem bastante grande e a gente precisa olhar com muita delicadeza para isso, né? Não é só porque a legislação diz que não precisa fazer adaptação curricular que esse aluno não precise de um apoio extra, né? De um olhar diferenciado, tá bom? Então, os professores dos nossos alunos surdos agora já sabem qual a diferença de uma coisa e qual a diferença de outra. Se vocês quiserem, a gente pode falar mais especificamente desse público, tá bom? Vamos ver agora os deficientes físicos, né? Deficiente físico, a gente pensa em várias possibilidades aí. Alunos que não têm braço, alunos que não têm perna, alunos que tiveram a paralisia cerebral, né? Que é a falta de oxigênio em algum momento aí do nascimento e acaba
gerando aí uma deficiência física. Temos nossos cadeirantes, temos cadeirantes de diferentes características, né? Temos cadeirantes com um físico bastante comprometido, mas intelectualmente muito capazes, astutos, bastante criativos. E nós temos os alunos que têm pequenas deficiências. Então, o que é que a gente faz para que esses alunos acessem o currículo, né? Nós temos algumas adaptações, como engrossador de lápis para os alunos com deficiência física. Nós temos o plano inclinado para ajudar o aluno a enxergar da melhor forma possível, sem se mexer muito, sem manobras muito complicadas que possam agravar a situação dele, né? Então, a gente tem uma série de recursos de acesso para esse, de adaptação, né? Grandes tecnologias, não muitas, mas a gente vai conhecendo aí a forma de atender esse aluno, tá? Não é porque ele é cadeirante que ele não aprende, né? Nem é aquele que não tem cadeira, não faz uso de cadeiras de roda, que vai aprender, né? Não é essa condição que limita alguém à cadeira de rodas. O deficiente visual é bastante parecido com o deficiente auditivo, né? O deficiente visual, ele pode ser cego e ele pode ter a baixa visão. O que a lei garante para esse menino que a secretaria tem que ofertar? Para o aluno cego, o material feito em braille, né? Então, esse material que os outros alunos têm, ele tem o braille. E os alunos com baixa visão, eles recebem o material ampliado. Esse material ampliado, ele vem em letra Vendana, número 24, tá? Ampliação do material dos alunos nesse formato. E agora vamos falar dos alunos com deficiência intelectual, que é o nosso número, digamos que 80% dos nossos alunos têm algum tipo de deficiência intelectual. A deficiência intelectual é o que está associado junto à síndrome de Down, muitas vezes ao autismo, que a gente chama de comorbidade, uma deficiência junto com a outra, né? O deficiente físico, ele pode ter a deficiência intelectual ou não, né? O cego, o surdo, ele pode ter deficiência intelectual ou não, tá? Mas, quando é constatada uma deficiência intelectual, a gente tem que propor para ele uma adaptação curricular, né? O que seria? A gente vai refletir depois um pouquinho mais para frente. O que seria essa adaptação, né? O aluno, ele precisa aprender, né? A escola é um espaço de aprendizagem. É ali que ele vai aprender, né? No mundo ele vê muitas coisas, mas muitas das nossas crianças ainda ficam dentro de casa, ainda não saem com as nossas famílias. Então, ali é o espaço dele aprender, né? E se a gente não propor, ele não vai aprender, não vai ter a mesma igualdade, a escola não vai ser inclusiva, né? Que a gente conversou lá no começo. A gente vai falar um pouquinho mais da adaptação curricular. Então, sabemos que deficiência auditiva, deficiência visual, eles precisam de acesso ao currículo, assim como o deficiente físico, tá? Deficiente auditivo, deficiente físico, deficiente visual só precisam de adaptação curricular se ele tiver a deficiência intelectual junto com a outra deficiência, tá? Do contrário, não precisa. E mesmo deficiente intelectual, nós temos deficientes intelectuais
que a deficiência intelectual não limita o aprendizado dele. Nós temos alunos nas salas de recurso que aprenderam a ler, aprenderam a escrever, e as habilidades dele estão sendo trabalhadas na sala de recursos ou não, mas para facilitar o aprendizado daquilo que é proposto pelo currículo, tá bom? Como a gente já falou, né, das altas habilidades, a gente precisa ter uma olhadinha com muito carinho também. É outro público difícil de ser diagnosticado, porque a rede de saúde tem uma dificuldade bastante grande. O aluno com altas habilidades de superdotação, eles estão nas escolas também. A gente tem muito poucos alunos nessas condições no sistema, mas às vezes a equipe é chamada de educação especial e a gente constata que o aluno é hiperativo, né? É hiperativo, não para na sala de aula, e esse aluno nada mais tem do que altas habilidades e precisa de um currículo suplementar, tá? Suplementação curricular é eu dar além daquilo que os outros estão na média, tá? E geralmente com uma técnica aí da pedagogia mais delicada, tá? E o transtorno do espectro autista, nós recebemos de 2015 para cá muitos, né? Então as nossas salas de 1º ao 5º ano tem um número bastante grande de alunos com TEA, que a gente chama, né? Que é a sigla do transtorno do espectro autista. Tivemos uma ampliação do número de salas de recurso para esse transtorno e esses alunos também precisam de adaptação curricular. O transtorno do espectro autista, eu acho que requer algumas dicas e eu pretendo vir aqui mais vezes, né? Para a gente estar conversando um pouquinho sobre esse público, sobre os autistas, tá bom? Então, deficiente intelectual e o transtorno do espectro autista, o TEA, essas duas classes, essas duas modalidades, eles precisam de adaptação curricular, que é aquele anexo 3, tá bom? Eu acho que todo mundo conhece esse documento, mas a gente vai ver ele um pouquinho mais para frente também. Vamos lá. Falar um pouquinho sobre deficiência intelectual e dificuldade de aprendizagem. Quando nós visitamos as escolas, né, a escola recebe no começo do ano um aluno cadeirante, um aluno cego, então chama a equipe de educação especial para avaliar o aluno, para saber se ele tem, se ele vai precisar do apoio de um cuidador. E muitas vezes, quando a gente chega na escola, a coordenação chega um monte de prontuários, assim, eu tenho todos esses alunos com deficiência intelectual, mas só 2 têm laudo. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. O professor que está na sala de aula, ele sabe muito mais coisas de educação do que o médico e do que o juiz. Então, nós, enquanto professores, a gente tem toda a legitimidade de fazer um relatório pedagógico e mandar para o médico, tá? Então, eu mostro para o médico aquilo que eu observo no ambiente escolar, no ambiente da sala de aula, né? Para o médico ter pistas para ele poder diagnosticar. A deficiência intelectual aqui em Campinas é diagnosticada
pelas instituições, né? A deficiência intelectual, particularmente pela PAI, uma equipe multi, ou por um médico, por um neurologista, né? O psicólogo também, embora ele não dê laudo de deficiência intelectual, o psicólogo pode dar pistas através dos testes. Por quê? Para ser um deficiente intelectual, um menino precisa ter o coeficiente reduzido, né, abaixo da média, que é feito através dos testes psicológicos, né? O mais utilizado que a gente vê é o VISC, mas mesmo que apareça ali um grau inferior à média, esse aluno não é diagnosticado com deficiência intelectual. Por quê? Porque a Associação Americana de Deficiência Intelectual, ela diz que o aluno, para ser deficiente, a criança, né, até 18 anos pode ser dado o diagnóstico, ele precisa, além de ter o coeficiente inferior à média, ter pelo menos 2 habilidades do comportamento adaptativo comprometidas. Então, o aluno, que a gente tem muitos desses alunos na sala de aula, ele não aprende a ler. Ele não aprende a fazer conta, ele não aprende a produzir texto, ele atravessa todas as minhas conversas, né? Eu estou falando uma coisa, ele fala outra, ele quer contar coisas da casa dele, né? Só que lá na casa dele, ele é funcional. O que a gente chama de funcional? Ele é uma criança que ele está com 8, 9 anos, a mãe sai para trabalhar, a mãe não tem ninguém, vive sozinha, né? Cria os 2 filhos, então ele pega o irmãozinho de 4 anos, a mãe saiu já para trabalhar, então ele vai, ele dá banho no pequenininho, ele leva na escola, ele passa no mercado, ele compra papel higiênico que a mãe pediu, a mãe deixou o dinheiro e ele sabe que aquele dinheiro que a mãe deixou, pelo preço que está o papel higiênico, que ele vai ter que sair de lá e vai ter que levar o troco para casa, né, além do papel higiênico. Então, ele chega em casa, antes de ir para a escola, ele esquenta o almoço dele, ele lava a louça, enfim, é uma criança que é funcional, né? Então, a gente percebe que esse aluno, ele só, pra gente, muito difícil, mas ele não aprende a ler e a escrever, né? Então, esse menino, ele só tem uma habilidade do comportamento adaptativo comprometida, que é a habilidade acadêmica. O aluno com uma habilidade do comportamento adaptativo comprometida, ele não é um deficiente intelectual, né? A não ser que ele tenha um rebaixamento cognitivo significativo, ele não é um deficiente intelectual. É um aluno que tem dificuldade de aprendizagem. E se um dia, né, chegar um laudo desse menino, porque tudo que a gente vai tentar é respaldar esse menino, ver o que ele tem, né, por que de tanta dificuldade e se ele vier com diagnóstico de deficiência intelectual, o que eu tenho que fazer é adaptação para esse menino. Ele está respaldado aí, né? Pode receber os apoios da resolução do público-alvo da educação especial. Tá bom? Só para vocês entenderem a diferença entre deficiência intelectual e dificuldade de aprendizagem. Deficiência intelectual é um médico que faz esse diagnóstico com suporte psicológico, pedagógico, com pistas que são dadas para ele, coeficiente intelectual rebaixado, mais pelo menos 2 das habilidades do comportamento adaptativos comprometida. Dificuldade de aprendizagem é um aluno que, mesmo que ele tenha o coeficiente intelectual na média,
ele traz só dificuldade de aprendizagem, porque ele só tem habilidade acadêmica comprometida. Ele é funcional, autônomo e ele pode tocar a vida dele e trabalhar com algumas funções, mesmo que ele não saiba ler, tá bom? Vamos lá. A gente refletir um pouquinho sobre o que é adaptação curricular, né? A gente ouve tanto isso, tem que fazer anexo 3, né? Que é o registro de adaptação curricular. O anexo 3 para autista e para deficiente intelectual, né? O que é essa bendita adaptação curricular? Eu vou inventar uma coisa nova para esse aluno, para ele fazer enquanto eu estiver fazendo outras coisas, seguindo o currículo com os meus alunos, né? Eu vou propor para ele uma atividade diferenciada, diversificada, né? Como seria essa adaptação curricular? A adaptação curricular são pequenas modificações que a gente faz, muito mais relacionadas à nossa expectativa, né? O que a gente pensa, né? Que está escrito, está um pouquinho logo abaixo, né? O que a gente pensa que é importante que esse aluno aprenda, né? Aquele aluno que a gente suspeitou a deficiência intelectual, mandamos para pai e veio. Ele é deficiente intelectual, né? Então eu vou começar a pensar para ele, né? Eu tentava coisas que não dava certo, né? Eu vou propor então uma adaptação para esse menino. A mesma coisa que eu estiver ensinando para todos os alunos da sala, eu vou oportunizar para ele também. Mas o que é importante esse aluno aprender, né? Enquanto eu estiver falando de cadeia alimentar, né? Esse aluno pode ser que compreenda algumas coisas. Tudo pode ser que não, né? O que é importante ele saber sobre cadeia alimentar, né? O que ele vai aprender disso? O que é possível ele aprender, né? Em que momento ele vai aprender? Porque às vezes eu faço uma introdução e a introdução dá para todos, né? Mas a forma que ele aprende é diferente, né? Por isso que ele é um deficiente intelectual, né? Como que ele aprende, né? Que forma que ele vai aprender, né? Em que momento disso eu vou avaliar o que ele aprendeu? De que forma que eu vou avaliar o que ele aprendeu, né? Então, eu tenho que fazer essas reflexões para saber o que realmente importa e qual é a minha expectativa com relação àquele aluno, né? Porque a gente entende que tudo aquilo que é proposto para o aluno, ele devolve de alguma forma, ou não devolve, mas isso, o não devolver, está muito mais ligado à expectativa que a gente tem do que aquilo que a gente propõe e que ele pode oferecer, tá? Falando em avaliar, né? Vamos pegar essa brecha aí para falar sobre a adaptação curricular e a avaliação desses alunos. Eu costumo dizer que quando eu vou na escola e vejo a nota, né? Às vezes a gente tira até aqui na diretoria a tela das notas dos alunos e a gente vê que esse aluno teve 5, 5, 5, 5, 5, 5, né? A gente olha tanto vertical como horizontalmente, as notas desse menino são todas 5, né? E quando eu olho isso, me dá uma impressão simplista também minha, às vezes, de achar que ele não foi avaliado, né?
que o professor não pensou naquilo que ele tinha condições de aprender. O aluno com deficiência, ele não é comparado com a turma. Haja visto que ele tem um símbolo, ele tem uma marca lá no sistema, né, apontando que ele tem isso. O aluno com deficiência intelectual, deficiência física, o aluno com múltiplas deficiências, ele está lá no sistema. E aquele aluno estando no sistema daquele jeito, ele não pode ser comparado com o restante da turma. Ele tem que ser comparado com ele mesmo, os avanços dele, né? Então, se este aluno, eu propus para ele, dentro da cadeia alimentar, um conjunto de saberes, e ele me devolve de forma positiva aquilo, eu vou avaliar e vou dar a nota que eu tive de expectativa com relação a ele e de que forma que ele me respondeu. 9, 10, 4, sim. Sim, ele deve ser avaliado de acordo com aquilo que eu propus para ele, né? Aquilo que eu acredito que ele dê condições, embora desafiadoras, de fazer, tá bom? Outra questão com relação à adaptação curricular bastante importante é que, assim, para adaptar um currículo, eu tenho que planejar, não dá para improvisar, não dá para chegar lá na escola e fazer, pensar na hora numa adaptação curricular. Eu vou dar cadeia alimentar para os meus alunos, o que eu vou fazer com aquele menino? Eu faço para ele um desenho lá de um leão, com uma lebre, né? O leão correndo atrás da lebre, enfim, né? Não dá para fazer desse jeito. Aliás, a gente que trabalhar com currículo, né? Eu trabalhei bastante tempo, não dá pra gente fazer mais as coisas sem planejar, com esse formato de currículo novo, né? E também não pode ser de vez em quando, tem que ser sistemático, né? O planejar, adaptação curricular tem que ser de forma sistemática, né? E quando a gente faz as reflexões para construir a adaptação curricular, a gente tem que pensar na funcionalidade daquilo para o aluno, né? No que é que ele vai usar essa informação e se ele dá conta ou não, tá? Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o plano em si, o plano de adaptação curricular. Bom, vamos lá olhar um modelo de adaptação curricular, olhando para esse anexo 3, né? Para deficiente intelectual ou para aluno com transtorno do espectro autista. Aí tem um modelinho feito com uma atividade do ler e escrever no caderno do aluno de primeiro ano. A expectativa de aprendizagem que eu vou trabalhar na sala de aula, dentro do projeto de brincadeiras tradicionais, é a atividade 1C do caderno do aluno, né, que é a apresentação de ficha de pesquisa para os alunos. Então, o que é? Como que é essa atividade? Que ele vem, como é projeto, teve aí atividade anterior. Então, o que é que eu vou propor qual é a minha expectativa com relação à turma nessa atividade? Eles têm aquela atividade de levantamento de brincadeiras tradicionais. Daí ele vai levar uma ficha para casa, né? Eu vou entregar para ele uma ficha, ele vai pegar a ficha, e essa ficha vai levar para casa para ele devolver com a comanda solicitada. Né? Mas nessa atividade 1C, o que ele tem que fazer? Ele vai pegar a folhinha que eu entregar para ele, localizar
onde deve colocar o nome e colocar o nome dele. Isso ele vai levar para casa e depois vai devolver. 1 dia, 2 dias, uma atividade pro final de semana, tá bom? De que forma que eu vou fazer isso? Com a minha sala, né? Então, eu vou, como professor, eu vou lá, apresento a ficha, olha, estou entregando aqui para vocês uma ficha que nós vamos fazer uma pesquisa em casa com as brincadeiras tradicionais. Nós vamos perguntar para papai, para mamãe, mas hoje nessa ficha que eu estou entregando para vocês levarem para fazer em casa, vocês precisam colocar o nome de vocês. O nome de vocês está aqui. Ó, aqui está escrito a palavra nome, né? Do lado da palavra nome tem um risco. Nesse risco, todo mundo achou? Coloquem o nome de vocês, tá bom? Então, lá no meu primeiro aninho, para toda a minha turminha, eu vou propor essa atividade do ler e escrever, né? Só que eu tenho o meu aluninho lá com deficiência intelectual, um Downzinho eu tenho, né? Como é que eu vou adaptar essa atividade que é lá do ler e escrever? Não posso dar um desenho da Turma da Mônica para o menino achar o nome da brincadeira, do escorrega, né? Do escorrega. Não tem como. Eu tenho que trabalhar com a mesma atividade. O que eu propus para um, eu vou propor para outro, tá? Então, eu tenho que pensar que expectativa eu tenho com relação à aprendizagem dele, né? Qual é a função, qual é o potencial dele para fazer essa atividade, né? E que estratégia eu vou usar, beleza? Então, vamos lá numa ficha preenchida para vocês verem o que é proposto. Então, tá lá da sala comum, né? Para todos a mesma coisa, mostrar a ficha e identificar onde colocar o nome e colocar o nome no lugar correto. Para o meu aluno com deficiência intelectual, para aquele Downzinho que a gente já conversou, né? Eu vou apresentar a ficha de pesquisa dos alunos, né? Só que ele não sabe escrever o nome dele ainda, né? Porque ele tem aquela questão da hipotonia, né? Como ele é Down, ele ainda não desenvolveu a coordenação motora a ponto até de escrever o nome dele. Mas ele reconhece a letra inicial do nome dele. Ele conhece até o nome dele inteiro, né? Ele dá conta até de ver na lista de nomes lá na sala que tem 2 André, ele mais um. E ver que o segundo nome dele começa com a letra F e do amiguinho começa com um S. Então, ele localiza o nome dele, né? Então, o que eu vou propor para ele? Que ele encontre o seu nome nas tarjetas apresentadas, tá? Então, qual vai ser minha estratégia? Uso de tarjetinhas, né? De fichinhas com os nomes. E eu vou facilitando ou dificultando de acordo com aquilo que eu sei que ele já sabe, né? Precisa ser desafiador. Se ele conhece a letra inicial, ele vai usar os recursos que ele tem para achar o nome dele, né? Se ele sabe que o nome dele começa com a letra A, eu coloco 3 nomes com a letra que começam com a letra A, para ele começar a ver como termina ou qual é a segunda letra, tá bom? Eu acho que a gente precisa conversar ainda mais, né? Sobre adaptação curricular, sobre esse público da educação especial e como nós estamos em casa, né? Temos bastante tempo para refletir as nossas boas práticas e o que vocês precisarem, estamos à disposição, tá bom? Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês
E quem tiver dúvida ainda, coloca lá, acessa o link que a gente responde posteriormente, tá bom? Bom trabalho.